Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveita que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia. Uma passagem bastante conhecida, irmãos. Mateus 16, versículo 24 a seguir. Mateus 16, 24 a seguir. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos para juntos o adorarmos. Amém? Todos encontraram? Diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor ou meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que dará o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão, aqui nesse momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu vou fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença aqui no nosso meio, porque o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Seu nome, Jesus, o Senhor estaria aqui. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, não aquilo que queremos ouvir, ó Deus, mas aquilo que precisamos para poder transformar a nossa vida, Pai, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor deseja, pois o Senhor nos conhece, sabe o quanto somos falhos. Eu te agradeço, Pai, pela Tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido. Várias vezes nós lemos esse texto aqui, várias vezes, ou várias pessoas já pregaram sobre ele, eu não gosto de falar pregar, irmão, já ensinaram sobre ele para nós, nos mostrou, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos, ela se renova todos os dias, e todos os dias que você lê essa passagem, se você lê ela todos os dias, Deus vai te falar algo novo nela. Essa palavra, ela foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Mateus escreveu. Mateus, ele estava com Jesus no seu ministério, irmãos. Ele era um dos 12 discípulos, diferente de Lucas e de Marcos. Lucas e Marcos, que escreveram aqui, eles não andaram com Jesus, eles se converteram depois que teve a conversão verdadeira mesmo, porque, como eu disse, os discípulos que andaram com Jesus, eles só se converteram após a crucificação. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele foi derramado, foi soprado sobre eles no capítulo 20, versículo 21 de João, e ele deu força e encorajamento para eles vencerem aquilo que eles completaram aquela obra que Cristo tinha iniciado ali em Atos 2. Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que é santo, foi santo quando esteve aqui, ele desceu do seu trono, habitou em um corpo pecaminoso como o meu e como o seu, o próprio rei. Paulo diz, Filipenses 2, que ele esvaziou-se de si mesmo,
tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. No princípio, irmão, quando Cristo ainda era a palavra, o verbo, quando ele estava com Deus, que eles foram criar toda essa natureza que nós moramos, onde nós moramos, que nós vemos aqui, todas essas coisas lindas e bonitas, ele criou, depois ele formou o homem, e depois que ele tinha criado tudo, ele formou a mulher. Ele viu que o homem estava só. Eu não vou falar igual o Cláudio Duarte, não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. E aí ele criou a mulher para ser a sua ajudadora, para andar com ele, ajudando ele aqui na terra. E o homem, e ele deu uma ordem para o homem. Ele falou assim: de todas as frutas que tem no jardim, você pode comer. Você só não pode comer dessas duas aqui. Não. A da vida e essa do bem e do mal. Mas o homem, irmãos, Deus não foi pego de surpresa quando o homem foi lá, a mulher comeu a fruta e o homem também. Deus ele não é pego de surpresa. Ele já havia planejado a salvação nossa através de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. O que levou o homem a pecar, irmãos, foi a vontade de ser igual a Deus. O diabo falou assim: não, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Às vezes em nossas vidas, irmãos, nós queremos ser o Deus da nossa própria vida. Você sabia disso? Que nós queremos ser o Deus da nossa própria vida? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira e como nós queremos, e nós nos tornamos o Deus da nossa vida, e abandonamos, assim como Adão e Eva abandonou a Deus ali naquele momento que eles desobedeceram. Nós também estamos sujeitos a fazer isso. O apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que agora eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, irmãos, eu não faço mais as minhas vontades e o meu querer. Mas como eu disse, somos seres humanos, irmãos, somos falhos e principalmente somos desobedientes. Somos desobedientes. Cristo disse aqui nessa passagem: se alguém quiser ser meu discípulo ou seguidor, como está aqui escrito nessa versão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo ou a mim mesmo, irmãos, é doído. Nós temos diversos exemplos de pessoas no Antigo Testamento, como muitos dizem, ou na lei, que seguiram os seus próprios desejos e foram Deus do seu próprio destino. Diversos nós vamos ver aqui. Quando Deus levantou os juízes, teve juiz que governou sobre a ordenança de Deus, foi bem o povo, e teve juiz que foi o seu próprio Deus e governou mal, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e a nação foi punida por causa disso. A nossa vida, irmãos, ela é assim também. Quando nós captamos para a nossa vida, nós que somos aquela terra aonde foi semeada aquela semente,
somos uma terra boa, nós captamos a palavra de Deus, olhamos para a irmã Valéria ou para o irmão Luciano, como que ele está vivendo? Não, eu olho para a minha vida, vejo o que está de errado em mim, analiso o que eu estou fazendo, se eu estou seguindo o que Deus está mandando na sua palavra, ou se é aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero, e sigo. Isso também vai ter um resultado, irmãos, para a minha e para a sua vida. Isso vai trazer as consequências que vêm de eu andar na direção de Deus e de eu não andar na direção de Deus. O profeta Jonas, que é bastante conhecido, ele decidiu andar na sua própria vontade, irmãos. Ele recebeu uma ordem: vai, prega lá em Nínive, que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Ele pegou uma direção totalmente diferente daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Totalmente diferente. Ele tomou outro rumo, ele entrou numa embarcação, clandestino, ainda se escondeu no porão, e veio uma tempestade ali, como provavelmente aquele povo que estava naquela embarcação, eu acho que eles nunca tinham enfrentado uma fúria no mar daquele jeito, irmão, porque eles ficaram desesperados. Eles ficaram desesperados com aquela fúria. E às vezes nós estamos dentro da fúria desse mar e nós estamos nos perguntando: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas eu não quero obedecer a Ele, eu não quero andar no que Ele mandou eu fazer. Deus é mau, irmãos, por causa disso? Não. Deus, Ele não quer te matar quando Ele te coloca na dificuldade da sua vida. Ele quer que você reconheça que sem Ele você não é nada. E nós, às vezes, irmãos, nos tornamos orgulhosos. Deus falou isso comigo na semana atrasada, quando eu estava ali em Goiânia, naquele apartamento onde meu irmão mora ali, sozinho não, Deus estava lá comigo, porque só Deus é capaz de quebrantar o nosso coração endurecido, irmãos. E às vezes nós nos tornamos orgulhosos, assim como Satanás foi, irmãos. E nós não percebemos, irmãos, quando nós estamos assim. Se Deus não abrir o nosso olho, nós permanecemos orgulhosos, achando que estamos fazendo certo. Jonas ali, dormindo naquela tempestade, ele estava dormindo, eles acharam ele lá dormindo, e aí eles falaram: rapaz, qual Deus que você serve? Ora para ele aí, para ele acabar com essa tempestade. E eles tiraram sorte, irmãos, rodaram lá e caiu nele. Ele falou: a culpa disso é minha mesmo, eu sirvo o Deus Criador dos céus e da terra, e se vocês me lançarem no mar, essa tempestade para. A partir do momento, irmãos, que nós reconhecemos que estamos errados, Deus, Ele pode trabalhar na nossa vida ao nosso favor, mesmo que um peixe te engula, como foi com ele. Irmãos, a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, mas se a Bíblia tivesse falado que Jonas engoliu o peixe, eu tinha acreditado também, irmãos. Mas foi um peixe gigante. Não fala que foi uma baleia, não, fala que foi um peixe grande que engoliu ele. E ele
no ventre daquele peixe 3 dias, ele de joelhos, ele orou. Às vezes nós ouvimos falar, irmãos, que Deus nos escuta orando de qualquer jeito, mas o melhor jeito de nós orarmos para Deus nos ouvir, irmãos, é de joelhos diante dele. Porque de joelho nós mostramos a soberania que ele tem. Todo joelho um dia se dobrará diante dele. Se dobrar diante de Deus, irmão, se humilhar diante dele é o maior privilégio que nós temos, porque nós estamos dizendo que ele é o Senhor da nossa vida. E como eu disse, irmãos, negar a nós mesmos é difícil, não é fácil. Se eu chegar aqui e falar, não, irmãos, é fácil demais eu negar os meus desejos e as minhas vontades, eu estarei mentindo para os irmãos. Irmãos, eu fico admirado com os homens da Bíblia, com os exemplos que nós temos. Os discípulos que andaram com Jesus, Pedro negou ele 3 vezes ali, e ele precisou passar por uma conversão, aonde Cristo perguntou para ele, tu me amas? 3 vezes, ele lembrou e falou assim, Senhor, eu não posso dizer que eu te amo, porque o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não foi aquele Pedro do princípio que falou, eu vou contigo até a morte. Ele falou, tu sabes. Cristo sabia mesmo, irmãos, que Pedro amava ele de verdade, mas ele não conseguiria cumprir o propósito de Deus na vida dele se ele não tivesse convertido e se o Espírito Santo não tivesse nele. Ninguém consegue fazer nada, ser encorajado, se o Espírito Santo não der essa força, irmãos, porque nós somos fracos, somos falhos. O que nos faz ser forte diante da adversidade não é a força do meu braço, porque a força do meu braço, ela perde a força. Os meus músculos da perna direita aqui, só eu sei como eles estão, dando cãibra aqui, já tem uns 2, 3 dias que ela está doendo, e muito, porque elas vão se enfraquecendo. Paulo diz assim, que mesmo que o meu corpo se corrompa ou envelheça, o meu espírito ele se renova como a águia, irmãos. Por isso nós temos que ser obedientes a Deus. Não adianta, irmãos, Deus ele não vai ir contra a sua palavra. Ele não vai contra a sua palavra. Esse Deus de amor que todos pregam, que ama de qualquer maneira, ele não vai ir contra o que ele mandou escrever aqui nessa palavra. Por mais que ele seja um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus que deu, que não poupou o seu próprio filho para ser entregue ali naquela cruz, ele não nos poupará, irmãos. Ele diz assim, tome a sua cruz, siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Abrir mão da nossa vida para seguir a Cristo não é fácil. Não é fácil. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 13 e 14, 13 e 14, no capítulo 7, Jesus disse assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil
e são poucos os que o encontram, ou os que entram por ela. São poucos, porque nem todos estão dispostos a negar a si mesmos, a ter um novo nascimento. Como eu disse aqui há algum tempo atrás, quando eu estava falando conosco, para que nós aprendamos ao novo nascimento. Tem um nascimento, irmãos, que ele só vai ver o reino de Deus. O nascimento que vai entrar no reino de Deus é aquele que nasce da água e do Espírito. E negar a nós mesmos para nascer de novo, como eu disse, é muito difícil. E abrir mão da sua vida pela causa de Deus é muito mais difícil ainda. Qual é a causa de Deus? Ali é por minha causa. Ele estava falando. Se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará a vida eterna. Será que temos abrido mão, irmãos, da nossa vida para fazer a vontade dele? Será que só estarmos aqui reunidos todos os dias da semana? Ainda não temos todos os dias, irmãos, mas eu sonho ainda antes da volta de Cristo, no dia que nós teremos reuniões cheias, com a promessa que Deus fez, reuniões cheias de pessoas que querem estar na casa do Pai orando, buscando, porque chegará dias difíceis, irmãos, e se nós não orarmos, não vamos conseguir passar por eles. Nós não conseguimos, irmãos, às vezes vencer a nós mesmos, porque nós oramos pouco, nós buscamos pouco pelo reino de Deus. E Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas eu acrescento para vocês. Lembrando aos irmãos que quando eu digo nós, eu estou referendo primeiramente a mim, irmãos, a mim. E quando eu digo negar a nós mesmos, irmãos, eu não estou falando apenas eu não estou falando para deixar o seu trabalho, apesar que alguns de nós, irmãos, deveria ficar só por conta da obra mesmo de Deus, porque eu tenho certeza que alguns de nós aqui têm um chamado, e quando tem um chamado, irmãos, Pedro, quando ele foi chamado para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, provavelmente ele fez a maior pesca da sua vida. Quando Cristo mandou ele lançar a rede, ele falou: pesquei a noite inteira, peguei nada, mas porque o Senhor mandou, eu vou lançar. Ele encheu as redes que teve que chegar 2, 3 barcos para carregar. Ele se lançou ao chão e falou para Cristo: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. E ele abandonou as redes, irmãos. Ele largou. Quando Cristo morreu, ele até tentou voltar a pescar de novo. Eles foram pescar, pegou nada também. Quando Cristo estava chegando, Cristo falou: lança a rede de novo. E ele pegou mais um milagre dele. Porque quando fazemos e obedecemos à vontade dele, irmãos, é ele que nos abençoa, ele que cuida de nós. O cuidado que Deus teve com a minha vida, com a vida do meu irmão que está ali do lado da minha mãe, e com outro irmão meu que está lá em Goiânia, irmãos, ele foi grande.
Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos, ele tinha 1, o outro estava na barriga. Nós nunca passamos fome, irmãos. Deus falou para minha mãe assim: faz a minha obra que eu cuido dos seus filhos. Deus não mandou ela, cuida dos seus filhos e depois faz a minha obra, não. E Ele sempre cuidou de nós. Teve dia de eu comer a carne dela, ela chegar lá em casa, nem fome ela estava, sabe por quê? Porque o pão que desceu do céu havia alimentado ela naquele culto ali, onde as almas foram aceitando a Cristo, e ela nem fome teve, porque quando nós nos alegramos na presença dEle, Ele nos sacia, irmãos. E a maior alegria que nós temos é quando alguém reconhece que é pecador e reconhece Cristo como Salvador. Quando ele resolve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ninguém se converte quando levanta a mão, irmãos. Negar a si mesmo, tomar a cruz é difícil. Quando eu levantei a mão para reconciliar com Cristo, não me lembro se era 4ª, 3ª, mais de 3 eu sei que era, ou era a 5ª vez ali, naquela igrejinha, quando eu ainda era ali naquela outra rua. Eu levantei a mão chorando. Eu sou chorão, muito mais do que Jeremias, mas é só na presença de Deus. Eu costumo sempre dizer isso. Não é qualquer coisa que me faz chorar, irmãos. Eu me lembro, irmãos, como eu queria negar a mim mesmo. Peguei minha carteira de cigarro, joguei ela fora. No outro dia, a minha carne, com aquele desejo pela nicotina, eu fui lá e comprei uma carteira de cigarro. Eu trabalhava, quando eu chegava do serviço, eu comprava R$20 de pedra, fumava ele, escovava os meus dentes ali, ia fumar um cigarro para me acabar aquela adrenalina que eu estava, porque o desejo da droga era grande, o desejo do cigarro. Eu não conseguia negar a mim mesmo ali. E eu passei quase 2 meses indo, do dia 1º de janeiro, quando eu reconciliei, até o dia 18 de fevereiro, todos os dias, quase todos os dias, eu fumava antes de eu ir para o culto. Algumas vezes falava para mim: não adianta você ir desse jeito, que eu estava fumando lá na porta. Eu nunca escondia de ninguém também, irmãos, porque aquele que me chamou, ele via. Até o dia 18 de fevereiro, quando Deus quase me matou ali. Se eu não confessasse o meu pecado ali, eu sei que Deus ia me matar, irmãos. Assim como Ele matou Ananias e Safira, que tinha pegado o dinheiro que era deles. Eu tinha pegado um dinheiro que não era meu, por causa da vontade de usar droga. Minha mãe tinha ido pescar, ela tinha colocado o dízimo, a irmã tinha colocado o dízimo no envelopinho desse aqui, ó. Minha mãe tinha guardado ele e acho que ela nem sabia dele mais, mas Deus sabia. E eu tinha pegado aquele dinheiro, R$100, era da irmã Rosimeire, eu lembro até o nome. E a minha mãe tinha ido pescar, mas o Luciano, e eu não conseguindo negar a mim mesmo antes desse dia 18, e eu tinha pegado R$100 e comprei tudo de droga, usei com um amigo meu, na avenida, na rua B10 ali. E nesse dia, quando Deus me encheu ali da sua presença, e quando eu senti que Ele ia me matar se eu não confessasse aquele pecado, eu peguei o microfone, pedi a pastora, minha mãe, e confessei, irmãos, assim como eu estou contando hoje. Eu não sei porque Deus tocou no meu coração de falar isso aqui, irmãos, mas faz parte do negue a si mesmo. Eu não tinha conseguido, irmãos, e naquele dia, quando eu confessei o meu pecado, Deus me libertou, irmãos. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Eu sonho, irmãos, de vez em
correndo da polícia com um revólver na cintura, uns pedaços de droga, porque é uma cama que eu vou ter que carregar, como Samuel Mariano diz, canta naquele hino do paralítico, que Jesus mandou ele carregar a sua cama no sábado. Eu quero carregar ela sempre. Todas as vezes que eu sonho, eu acordo e falo: Deus, tem misericórdia de mim. Se for para me voltar para essa vida, me mata, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmãos, para aqueles que estão nele. E o negar a mim mesmo, irmãos, não ficou só nisso lá. Todos os dias eu tenho que negar a mim mesmo, e é difícil. A natureza da minha família é uma natureza forte, tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe. Nós puxamos isso da nossa natureza, da nossos familiares, irmãos. Se nós não negarmos a nós mesmos, irmãos, como eu disse, nós não somos capazes de amar nem os nossos irmãos, nem os irmãos que congregam, Alice, nem os nossos irmãos que congregam na nossa congregação aqui, irmãos. Quanto mais os que congregam em outras, quanto mais aqueles que nos perseguem, irmãos. E Cristo falou que se nós amarmos só aqueles que nos amam, nós somos igual aos fariseus e os publicanos e pecadores. Para ser igual a Cristo, irmãos, nós temos que amar, independente de quem seja. O nosso amor, ele não pode ser só pelos irmãos que estão aqui na igreja. Ele tem que ser pelo aquele pecador que você conhece, que está nas drogas, que está no álcool, na prostituição, que está na mentira. Porque tem muita gente que acha que pecado é só quem está na droga, quem está na prostituição. Não, irmãos. A mentira vai ser um dos pecados que vai mais levar gente para o inferno. Tanto que quando João escreveu, ele falou assim: aqueles que mentem e aqueles que praticam a mentira. Porque tem gente que pratica, tem gente que acostumou tanto a mentir que a vida dele é uma mentira e parece uma verdade na vida dele. Por isso, irmãos, temos que negar a nós mesmos. Temos que pedir a Deus, falar: Deus, me ajuda, Pai, porque nós não conseguimos sozinhos, irmãos. Essa é a verdade. O nosso coração é duro. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não conseguimos perdoar pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, e isso faz um mal para a pessoa, irmãos. Não, ele faz o maior mal para nós. É para nós. O diabo, irmãos, ele não tem perdão, ele já está condenado. Ele está só contando os dias. Ele sabe, irmãos, que a hora dele está chegando. Por isso, ele tem aprisionado as pessoas, ele tem lutado contra eu e contra você. O diabo não luta contra quem está no pecado, não, irmãos. Ele coloca as pessoas para nos fazer ficar nervoso, para perder a paz, para que nós venhamos cair em tentação, porque ele sabe que nós estamos caminhando na luz. Quando nós muitas das vezes ouvimos: nossa, eu estava com uma vida tão boa antes de eu ir para a igreja. Tem gente que fala em ir para a igreja, mas não é ir para a igreja. A igreja é a reunião de pessoas, é ir no templo. Quando eu comecei a ir no templo, quando eu comecei a querer servir Jesus, é os costumes que nós pegamos, que nós temos que aprender a como falar verdadeiramente. A igreja é a reunião de pessoas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos falando de Jesus, ali é uma igreja. Ali é uma igreja. Faça uma igreja a sua casa. Se tiver 2, já é um casal. Faça ali uma igreja, irmãos. Não perca seu tempo só assistindo futebol, séries e entretenimento, não. Leva Deus para dentro da sua casa, seja um altar a sua casa. Porque
aquele que apegar a sua vida, a perderá. E às vezes nós queremos nos apegar às nossas vidas, irmãos. Só as nossas coisas, só as nossas vontades. E às vezes nós até começamos bem na nossa casa. Nós saímos aqui do culto, empolgado com a palavra, e fala: agora eu vou mudar. Agora eu vou levantar um altar. Irmãos, altar quebrado, Deus não vai descer o fogo para queimar. Deus não vai descer fogo se o altar não tiver arrumado. Elias arrumou o altar antes dele, o altar do sacrifício daquela época. Hoje o altar do sacrifício, irmãos, sou eu e você. É nós que temos que ter uma vida de sacrifício vivo. Paulo falou aos Romanos capítulo 2: o culto racional, ele não começa aqui no templo, ele começa no meu modo de viver. Eu sei, irmãos, o quanto eu preciso mudar e ser transformado, porque eu quero ganhar as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes as nossas atitudes, a minha atitude perto daqueles que são incrédulos, afastam muito mais as pessoas de Deus do que trazem ela para perto. As nossas atitudes, elas afastam as pessoas. Muitas pessoas, tem uma amiga minha, irmãos, que ela saiu da casa de uma irmã, ela foi lá fazer uma visita, e tinha uma mulher lá que ela não servia a Deus. E quando essa mulher saiu de dentro da casa dela, ela perguntou para a irmã, ela já está na glória, essa pessoa, ela é cristã, ela é crente? Todo mundo fala é crente, né? É crente? Meu Deus do céu, se ela for crente, eu não quero ser crente nunca na minha vida. Por quê, irmãos? Porque nós não negamos a nós mesmos para viver a vontade de Deus. Nós agimos na nossa casa como se nós fôssemos incrédulos. Você acredita, irmãos, que tem gente que é santinho aqui na igreja, e quando chega na casa dele, ele bate na mulher? Não estou falando aqui no nosso meio, falando em todo o hemisfério da terra que nós estamos aqui. Tem pessoas que são santos dentro da igreja, irmãos. Tem uma história verídica de um filho, de uma criancinha que chegou no pastor e falou: ô pastor, você podia tanto deixar nós morar aqui na igreja? E ele insistiu falando esse pastor. Falou: por quê, meu filho? Porque meu pai aqui é tão bom, tão bonzinho aqui. Chega lá em casa e bate na gente, espanta, bate na minha mãe. Irmãos, eu posso enganar vocês, irmãos. Posso enganar qualquer um que está aqui, se eu quiser. Posso enganar a pastora. Não vai fazer muita diferença não, irmãos, aqui. Agora, aquele que vive e reina, não tem como enganá-lo. Ele disse assim, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. Está aí na sua Bíblia. Aqui está de acordo com as suas ações. Obras e ações. Obras e ações. Obras é ação, irmão. É de acordo com aquilo que você fizer que você vai ser julgado. Hebreus 10, 27 ficou bastante conhecido aqui nessa igreja. Tinha um irmão que eu gostava muito de citar ele aqui. Cabe ao homem morrer uma única vez e depois terá o juízo. Aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, irmãos. Eu vou repetir de novo aqui, eu costumo falar isso. Tomar a cruz, irmãos, não é a sua esposa que é uma cruz, não é o seu marido que é uma cruz, não, irmãos. Essa cruz aqui que ele falou para você tomar ela diariamente é as suas ações, é as suas obras que serão vistas. Ah, mas eu não consegui mudar por causa da minha esposa, ela não me deu força. Eu já falei isso muito, irmãos. Demais, eu já pus a culpa, porque nós herdamos isso de Adão e de Eva.
Quando Deus chegou até Adão, falou assim: Adão, por que você comeu da fruta? Adão falou: vai, a mulher que o Senhor me deu, Deus, foi ela. Perguntou para ela: Eva, por que você comeu? Ah, foi a serpente. A serpente não tem jeito de pôr a culpa de ninguém mais, né? Coitada dela, coitada não. Ela veio aqui para isso mesmo, irmãos, para tentar destruir a nossa vida, para tentar tirar a nossa comunhão que ela tirou ali no jardim com Adão e Eva. Eles tinham uma comunhão, irmãos, que nós teremos um dia de estar todas as tardes na presença de Deus. Deus estava ali todas as tardes conversando com eles. Mas Cristo, Ele nos deu esse privilégio de estarmos com Ele todos os dias de novo, irmãos. Ele não está agora aqui fisicamente, Ele está dentro de você e dentro de mim. Ele sabe aonde eu ando, aonde você anda. Ele está comigo aonde eu vou, aonde você vai. Ele me vê, irmãos, quando eu estou no trânsito e uma pessoa anda ruim na minha frente, eu fico com raiva daquilo. E Ele faz aquilo acontecer para mim mudar, e eu às vezes não consigo mudar. Tem até algumas vezes que a gente está cheio assim, que você não consegue, você passa, mas Ele espera que nós mudemos mais, que nós neguemos mais a nossa natureza. Irmãos, dificilmente alguém, uma mulher cristã, vai ganhar um marido que não é cristão, se ela não tiver uma transformação, ou vice-versa. Porque lá Paulo fala da mulher, Pedro fala da mulher, mas se o marido for cristão também e ele não mudar de vida, ele não ganha mulher. Porque às vezes as pessoas não são ganhas com as palavras, na verdade a maioria das vezes, irmãos, são com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver. Antigamente as pessoas conheciam os cristãos pelas roupas que eles andavam, irmãos. Se eu andasse igual eu estou aqui agora, de camisão da manga comprida, calça para dentro aqui, a camisa para dentro, uma gravata, um terno. Mas não é isso que Deus quer, irmãos, é a nossa ação que Ele quer. Claro que nós não vamos vestir uma roupa indecente, eu não vou vir aqui no culto pregar com a camiseta cavada, com minhas tatuagens, tudo de fora, né? A igreja vai ficar escandalizada com isso. Eu vou colocar uma roupa boa para vir na casa de Deus, uma roupa bonita, para ver se eu fico mais bonito, né? Porque depois que a gente nasce feio, não tem como, só a roupa para embelezar o corpo. Mas negar a nós mesmos, irmãos, é muito difícil. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve que ter um encontro com Cristo para negar a si mesmo. Ele saiu com as cartas para pegar o povo de Deus e matar, prender. Cristo apareceu para ele no meio do caminho e ele caiu no chão. A Bíblia não fala que foi do cavalo, não. Então eu não vou falar que foi do cavalo. Fala que ele caiu no chão. Talvez ele estava vindo a pé, mas aquela luz resplandecente, irmãos, ela mudou a vida do apóstolo Paulo. Deus não precisou voltar outras vezes para corrigir ele. Falar: ó, nega a si mesmo, volta lá de novo. Não, ele largou o que ele estava fazendo, começou a pregar o Evangelho e mudou, irmãos. Com certeza, ele teve momentos difíceis também, irmãos. A Bíblia não fala, mas teve momentos de discórdia dele com o ensino dos apóstolos. Teve momento que ele deu conselhos que depois ele voltou atrás naquilo que ele tinha aconselhado. Porque quando acontece alguma coisa, irmãos, que a gente fica com raiva, nós temos que buscar de Deus como agir, como fazer. Porque se nós fizermos na nossa hora, como eu disse, irmãos, nós sempre temos que orar a Deus para não deixar nada acontecer quando nós estivermos perto com a nossa família, com ninguém que nós amamos. Porque nós somos seres humanos, e se nós não estivermos cheios do Espírito Santo,
irmão, nós não sabemos a nossa reação, nós não sabemos como agir, mas tem algo dentro de nós que nos dá a saída e o caminho. O pastor Sandro Fontoura, ele foi pregar num lugar e o pastor levou ele para uma fazenda. Chegou lá e ele perguntou dos filhos desse pastor, e o pastor ficou assim meio comovido e foi contar a história dos filhos dele. E aí o filho dele tinha morrido, o outro saiu do culto. Eu não me lembro do outro filho, eu me lembro da história normal, mais ou menos assim. Eu escutei uma vez só na pregação, e ele falou assim: meu filho saiu do culto com os amigos e ele foi na lanchonete. Era no interior aqui de Goiás, eu não me lembro o nome da cidade. E chegou uma turma que estava em outra cidade se embriagando lá nessa lanchonete, esbarraram no filho dele e começaram a esmurrar o filho dele. Um dos rapazes, provavelmente ele ainda era Pedro, esse rapaz deu um soco em um dos caras. O cara foi lá no carro, pegou o revólver e matou o filho dele. Ele matou o filho dele, entraram no carro, evadiram do local. Havia 2 irmãos da GPT que trabalhavam, que eram da igreja do pastor ao qual os rapazes mataram o filho dele. Eles acharam os caras numa chácara, os policiais ligaram para o pastor, falou assim: pode vir aqui e o senhor pode fazer o que o senhor quiser com eles. Irmãos, o pastor chegou lá, ele poderia ter matado aqueles caras ali. Os policiais já tinham dado o veredito, falou: se você quiser, vocês podem matar ele. Ele falou assim para os rapazes, falou assim: olha, vocês mataram um dos bens mais preciosos que eu tinha, porque o mais precioso que eu tenho é Deus, é Jesus. Eu poderia executar vocês aqui agora, até a minha vontade da carne poderia ser essa, mas eu tenho algo dentro de mim maior, que me segura, que não deixa eu agir como vocês agiram com o meu filho, na covardia. E ele liberou um perdão para aqueles rapazes. Ele não foi orgulhoso, irmãos, porque talvez se fosse eu ou se fosse você, irmãos, na hora da raiva, pegando aqueles caras que mataram seu filho, talvez eu e você não agiria como ele. Mas por isso, irmãos, isso é o negar a si mesmo. Às vezes eu costumo dizer isso, às vezes minha mãe fica rindo, mas às vezes, irmão, nós estamos com vontade de bater nos outros. Nós só não fazemos porque nós somos crentes. Mas de vez em quando acontece alguma coisa com você, você fica com vontade de dar uns tapas na pessoa. Ou não fica? Será que é só eu? Mas Deus, Ele nos segura, irmãos. Eu fiz até uma figurinha. Às vezes eu fico com vontade de falar algumas coisas, mas o Espírito Santo que habita em mim me segura. Ele que nos segura, irmãos. E como nós vamos suportar a perseguição, irmãos, se nós não voltarmos a isso? Nós já estamos prontos para alguém entrar ali e falar assim: nega Jesus, senão vou dar um tiro na Alice, um exemplo, ou nós estamos prontos, irmãos, falar: se minha filha estivesse aqui, a Rafaela, ou os meus netinhos, a Karine, a Rayane, falasse assim: negue a Jesus, senão vou matar ele. Já estamos preparados assim, irmãos? Somos tão bons cristãos, porque isso vai chegar um dia, irmãos. Talvez não pegue nós que estamos mais velhos. Eu acredito que vai chegar antes de nós morrermos. Eu não sei o dia que eu vou morrer, né? Posso sair daqui agora e falecer. Por isso nós temos que negar a nós mesmos, irmãos.
Porque se isso acontecer, nós vamos ser capazes de fazer como no começo da igreja. No começo da igreja eles, acusou Paulo de ter incendiado Roma, e ele colocava os cristãos como se fosse uma tocha viva assim, incendiava, irmãos, colocava fogo. Nas arenas, os leões mordiam e matavam aqueles leões famintos, muitos dias sem comer. Era a alegria dos romanos naquela época, ver os cristãos ser queimados, ser mortos na arena. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não disse que o mundo nos amaria, não, irmãos. Ele disse que o mundo nos odiaria porque nós amamos eles. Na Nigéria, na África, no Congo, em vários lugares, os nossos irmãos estão morrendo. Você tem gastado 10 minutos do seu dia, irmãos, orando, pedindo a Deus para dar força para eles, para que eles suportem passar por esse lar, irmãos. Eu tenho orado por eles, eu lembro dentro das minhas orações, eu lembro dos meus amigos que ainda se encontram na droga, do Renato, do Lógico, e de tantos outros que eu tenho espalhado. Será que eu lembro deles nas minhas orações? Você se lembra? Dos outros que estão em Goiânia, em Bonfinópolis, aqueles que ainda estão vivos, porque uma grande parte dos meus amigos partiram, irmãos. E como eu me arrependo de não ter voltado para Cristo antes, para ter falado do amor de Cristo para eles, para que eles se arrependessem dos seus pecados e entregassem a sua vida para Ele. Irmãos, todos os dias é dia de arrependimento para nós. Todos os dias, irmãos. Não pense que você é cristão, você não tem que se arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender, irmãos. Primeiro porque eu acho que nós fazemos um trabalho para Deus bem abaixo do que Ele esperava. Muito abaixo do que Ele espera de mim e de você, irmãos. Muito abaixo. Mas, irmãos, nós estamos no caminho. A obra que Ele começou, eu sei que Ele vai completar na minha e na sua vida. Ele vai completar, assim como Ele completou nos nossos primeiros irmãos. Eles também passaram por dificuldades no começo. Nós também passamos. Mas nós não podemos deixar de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, e negar a nós mesmos. O segredo é negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Quando ele diz tomar a nossa cruz, irmãos, é ir para a morte. A cruz não era um lugar onde ele ia ser glorificado, não, irmãos. Ele foi glorificado na ressurreição, e ele vai ser glorificado e vai glorificar eu e você no grande dia do Senhor, no dia que ele vir nas nuvens para governar aqui. Aqui nós temos que morrer, irmãos, todos os dias. Morrer para mim mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades, para o meu querer. Morrer, pegar a minha cruz e ir para um local de sacrifício. Qual é o local de sacrifício que eu tenho que ir? Para onde? O que eu tenho que sacrificar? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? O que tem sido o meu Jacó? O meu Isaac. O que tem sido o meu Isaac? O que eu preciso sacrificar? Deus nunca quis Isaac, irmãos. Deus já sabia de tudo. Ele queria mostrar para Abraão que Abraão conseguia, que as obras de Abraão o acompanhavam na sua fé. Deus não vai pedir, irmãos, o seu filho para te converter. Eu não acredito, irmãos, naquelas profecias que Deus vai matar o seu filho para você se converter. Eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu não vi ninguém Deus forçando a reconhecer Ele como Deus na Bíblia. O único foi Paulo, quando ele apareceu, porque era necessário ele aparecer para Paulo ser apóstolo, porque o apóstolo ele tinha que ter visto Cristo. Hoje tem muitos apóstolos aí espalhados,
como o pastor Luciano gosta de dizer, mas não teve nenhum apóstolo para consagrar eles. Ninguém sabe como que eles receberam isso. Mas, irmãos, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Se tem algo difícil na sua vida, se você tem alguém para perdoar que está difícil, pede a Deus. Pede a Deus. Ele vai te dar a saída. E se você estiver certo naquilo que você tem pensado, Ele vai te mostrar também. Ele vai te mostrar se você está certo. Mas peça a Deus, Ele vai te dar força para qualquer área da sua vida. Qualquer uma que você precise, Ele vai te socorrer. Ele vai te jogar no meio da tempestade, mas Ele vai estar lá para te puxar pela mão e te socorrer nele. Se você tropeçar no meio do caminho, irmãos, não desista, não abandone, não se esconda de Deus como Adão e Eva fez. Eu quero repetir isso aqui, porque eu senti no meu coração. Eu fui quase 2 meses para a igreja, todos os dias drogado. Todos os dias tinha culto, era terça, quinta, sexta e domingo que tinha culto nessas. Geralmente de domingo eu não ia muito drogado não, mas no meio de semana eu ia. Mesmo as pessoas falando para mim, não adianta você ir assim, é porque é conhecendo a verdade que a verdade vai te libertar. Se você, irmãos, ficar só lendo lá na sua casa, talvez você não vai conhecer tanto. Mas se você vir aqui, aquele que estiver ensinando aqui, Deus vai usar ele para falar com você. E você vai se libertando devagar. Conversão é diária. Todos os dias eu me converto. Hoje eu preciso melhorar um pouquinho. Quando você chegar à perfeição, irmão, Deus te tira daqui, que é o melhor lugar. Irmãos, eu já pedi para morrer muitas vezes, passando lutas no casamento, e até Deus danar comigo. O pastor Júnior me mandou um áudio, eu não sabia disso não, porque eu orava só no meu pensamento. E ele falou assim: irmão Cleiton, Deus manda eu te falar. Ele pediu para você pedir perdão para Ele, e nunca mais você pede para morrer. Eu não sabia, irmãos, que eu estava pedindo para morrer. Eu sei que foi Deus que usou ele. Nunca mais eu pedi, irmãos. Mas se Deus me levar, irmãos, é a minha maior alegria. É porque aí eu já vou ter descansado do meu corpo que fica doendo no final de semana, cansado do serviço. É isso que nós temos que ter, irmãos. Se nós vivermos, é para Cristo, é para fazer a vontade dEle. Ele não nos colocou aqui para ficar sentado aqui nesse banco. Ele nos colocou aqui para anunciar e testemunhar dEle. O meu testemunho, irmão, não vale nada, que Ele me livrou das drogas, nada. O testemunho bom é o de Cristo, que foi santo, é santo para sempre. Ele pisou nessa terra, morreu sem merecer, pelo meu pecado e pelo seu. Amém? Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração por você, por mim, nessa noite, para que Deus e o Espírito Santo falem melhor comigo e no seu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti novamente, pedindo perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, que são muitos, Senhor. Deus, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas cada dia mais, Pai, para que possamos conseguir, Senhor. Fortaleça o Teu Espírito em nós para conseguirmos negar a nós mesmos, Pai, para conseguirmos carregar a nossa cruz diariamente. A nossa cruz, ela não é tão pesada se o Senhor estiver conosco, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor tem um jugo suave e leve para caminharmos, para carregarmos. Nós é que às vezes queremos carregar o nosso peso, o peso do nosso passado que foi perdoado, o peso das nossas mágoas,
da nossa falta de perdão, Senhor, mas o Senhor vai nos libertar disso tudo, Pai. O Senhor vai arrancar os nossos corações endurecidos, papai, e colocar um coração de carne. Eu sei que temos sido muito falhos, Senhor, diante de Ti, mas eu sei que o Senhor irá completar a boa obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Eu sei que ainda, Senhor, vamos dar fruto na nossa velhice, principalmente nós que passamos dos 40, Pai, porque o ministério da grande parte foi depois dos 40, e eu creio que o Senhor ainda irá, Pai, nos usar aqui nessa cidade. Se preciso, nos prepare, Pai, e nos leve a outros lugares que também precisam, Senhor. Queremos aprender, ó Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, para que Ele nos guie no caminho estreito, Pai, e nos conduza até essa porta que poucos entrarão, papai. Aleluia! Porque eu quero ver todos que estão aqui, Senhor, naquele grande dia, Pai. Eu quero ver todos, Senhor, ali no céu. Então trabalhe em nós, Pai, arranque aquilo que nós não conseguimos arrancar, Pai, das nossas vidas. Muda o nosso pensamento e o nosso entendimento, para que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, papai. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. Nos encha de Ti a cada dia, nos encha da Tua presença, Senhor. Mesmo quando parece que o Senhor não está conosco, o Senhor está nos carregando no colo. E eu te agradeço, Senhor. Receba o nosso louvor, nossa adoração que foi feita aqui nesse lugar, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço por tudo. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Cleito.